o grupo dos que abandonam para onde eles vão. Em outras palavras, todo grupo que em algum momento de sua vida abandona o Senhor na sua caminhada, este grupo está traçando para si um objetivo final, um ponto de chegada. Mas para onde este grupo vai? E por quê? Quais são os motivos que levam este grupo a seguir neste caminho? Primeiro lugar, a Bíblia diz que eles abandonaram o mestre, porque não suportavam ouvir a verdade. Eles não suportavam. E olha que os sermões de Jesus era duro, mas ao mesmo tempo era acoplado de misericórdia e graça. Jesus tinha suas maneiras de falar, e sempre inspirado pelo Pai e pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos sabem que até mesmo Jesus, quando criança, sua mãe Maria, a mulher que foi escolhida por Deus para gerar seu único filho unigênito, ao procurar Jesus como uma criança ainda, ele estava no meio dos doutores ensinando a eles. Eles ficavam maravilhados da onde vinha tantas palavras com perfeição, com um conhecimento inexplicável que era algo fora da lógica humana. Então Jesus tinha sua forma, sua maneira de falar. Mas a incredulidade cercava, andava em sua volta. E a Bíblia diz que Jesus trazera sobre o povo um sermão. Mas muitos daqueles discípulos abandonaram a Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 66, 67, 68 assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Jesus se volta aos 12 e diz: querei-vos também retirar-vos? Em outras palavras, quereis também ir embora, me abandonar neste momento? E Simão Pedro respondeu ao Senhor dizendo: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Simão Pedro estava dizendo ao mestre: mestre, o Senhor é o único que tens palavra de vida eterna. O único é o Senhor. Só que Jesus está diante de uma situação em que muitos dos discípulos recuaram, retrocederam, não queriam mais andar com Jesus, abandonaram a Jesus, porque não suportavam ouvir a verdade. João capítulo 10, versículo de número 27. E depois vamos ler Isaías 30, versículo de número 21. Pastor Edilson, já pega um microfone desse aí, passa um para o pastor Francisco, por favor. João capítulo 10, versículo 27. Pode ler, pastor Francisco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ok, então preste atenção nisso aqui. O Senhor está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha, elas reconhecem a voz de Jesus. A ovelha conhece, reconhece a ovelha de seu pastor. Então, é incomparável. A voz do pastor das ovelhas não tem como confundir. Jesus está deixando bem claro: minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Não existe ninguém sobre a terra
ou em cima da terra, ou até mesmo debaixo da terra, que conheça a mim e a você mais do que o nosso Deus. Ele nos conhece, detalhe por detalhe. Aquilo que o teu esposo não sabe, Jesus sabe. Aquilo que tua esposa não sabe, Jesus sabe. Aquilo até mesmo que o pastor, a liderança não sabe, Jesus, irmão, ele sabe de todas as coisas, todos os detalhes da nossa vida. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então a ovelha, ela segue o seu pastor. As ovelhas que estavam em volta de Jesus naquela época deixaram de seguir a Jesus porque não eram ovelhas de verdade. Escute isso aqui. Porque ovelha de verdade, ela pode até estar passando por um momento de escassez, mas ela sabe que ela estando perto do seu pastor, ela vai ser alimentada. Você está entendendo? O que o diabo tem a proporcionar a nós, irmão, é mendigagem, é resto, é sobra, é podridão, é algo que é incomparável ao que Deus tem a proporcionar para nossas vidas. Então, aconteça o que acontecer, continue seguindo a Jesus. Se apegue a Ele. Siga a Ele. Ele nos conhece, ouve a nossa voz, mas a gente segue a Jesus. Ovelha que é ovelha não segue estranho. Escuta isso aqui. É que nem na questão pastoral. Eu sei que às vezes a gente fica meio chateado, mas como é que pode? Tem ovelha que ela só obedece o pastor. Se eu falar assim, irmão, você pode pegar aquilo ali para mim? O pastor não pediu, não vou pegar, irmão. É uma realidade. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ovelha não segue estranho. Não adianta. Não adianta. Ela conhece, ela sabe o cheiro, a essência do seu pastor. Deixa eu te citar um exemplo aqui. Quem é pai, quem é mãe, levante a mão aqui. Quem é pai, quem é mãe? Vou falar como homem, não como pastor. Mas se for criança, e eu chegar para a tua criança e dizer, vamos passar o dia mais eu, vamos? Tem criança, vou nada. É porque eu vou ficar com meu pai. Já viu que tem gente que às vezes até pega, exemplo, missionário Eliane, vai lá, irmã, você quer deixar sua filha comigo? Você vai trabalhar, né? Vou ficar, ok. A criança toda sorridente, toda alegrinha, vamos lá para casa, vamos, pega na mão, tal, leva para casa. Quando passa uma hora, já está chorando. Eu quero minha mãe, eu quero meu pai, não é assim? É diferente, irmão, não é a mesma coisa, não adianta, não é a mesma coisa. Tem gente que se afastou de Jesus, está longe, está distante, pensa que é a mesma coisa, mas não é, não é. Tem gente que você encontra com ele, abandonou Jesus, abandonou a fé, abandonou a caminhada. E aí, como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Eu estou tão feliz, estou tão alegre. É mesmo, é muito alegre, é só vitória. Mas, irmão, no próprio semblante você já vê que é uma alegria disfarçada. Não tem como ter felicidade longe de Jesus. Não tem como. Somente nele há palavras de vida eterna.